Vamos falar de hábitos atômicos. Esse livro, do James Clear, um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. Vou começar aqui falando um pouco aí da história dele, o que aconteceu com ele, para ele querer melhorar os hábitos da vida dele e o que ele conseguiu de resultado com isso. O autor James Clear, no ensino médio, acertaram o rosto dele com um taco de beisebol. Foi machucado, atingiu os olhos, teve o nariz quebrado e, com o impacto, houve um inchaço do cérebro. Foi transportado para um hospital e lá, no começo, ele perdeu os sentidos e ele ficou inconsciente, teve convulsões. Após ser tirado do coma, porque como a respiração dele melhorou, então ele havia melhorado um pouco, mas ele ficou uns dias em coma. Ao acordar, ele percebeu que tinha perdido o olfato. Ao fazer alguns testes de respiração, ele teve o globo ocular estufado para fora, ou seja, o olho dele estufou e ficou em torno de um mês com o olho desse jeito, até normalizar. Para a recuperação desse acidente, ele sentiu que a vida dele tinha parado. Ele teve que fazer fisioterapias para recuperar os movimentos. Demorou em cerca de 8 meses para ele voltar a dirigir. Ele queria voltar a jogar beisebol, porque era paixão na vida dele. E apesar da frustração, ainda no ensino médio, ele acreditava que era possível. E aí é onde vem a história desse livro que pode impactar a sua vida. Eu vou compartilhar aqui o material para a gente acompanhar juntos. Bom, aí, gente, começa a história desse livro que eu tenho certeza que vai te ajudar. Bom, como ele queria voltar, né, para praticar beisebol. O que ele fez? Ele teve, gente, que mudar o comportamento dele, porque o que ele percebeu? Com os mesmos hábitos, ele teria os mesmos resultados, mas com melhores hábitos, tudo era possível. E é isso que a gente tem que aplicar na nossa vida, nos nossos estudos. Se você quer conquistar algo melhor e você ainda está no começo, ou você está vendo que não está tendo tanto resultado assim, precisa olhar, fazer uma avaliação, ver o que você tem feito, como que está sendo sua rotina, como que está sendo os seus estudos, você está se comprometendo? Então, avaliar mesmo como que está esse comportamento, porque tudo é questão de comportamento. E aí ele conta um pouco como ele fez isso. Então, ele foi para a universidade e aí ele começou a modular o seu comportamento e ambiente. Enquanto os amigos iam dormir tarde, jogando videogame, ele ia dormir cedo, ele aprimorava os estudos, ou seja, ele priorizava os seus estudos. Ele mantinha o quarto limpo, organizado, e aí com esses pequenos hábitos ele foi ficando confiante e ele foi conquistando resultados incríveis. Foi selecionando como melhor, ele foi selecionado como melhor atleta, entre outras categorias. Arremessos, as mudanças que parecem pequenas e sem importância, mas traz resultados notáveis, se persistir por anos. E ele fala, com os mesmos hábitos, você terá os mesmos resultados, mas com melhores hábitos, tudo é possível. Ou seja, às vezes a gente menospreza as pequenas melhorias, porque a gente não vê o resultado na hora. Mas é com o tempo, com o passar dos meses, dos anos, que a gente vai vendo quanto aquilo impactou, quanto aquilo fez a diferença para a gente conquistar algo na nossa vida. Então a gente não pode menosprezar, às vezes, um simples fato de, eu não consigo estudar 3 horas por dia, mas você consegue estudar meia hora? Você consegue estudar 50 minutos por dia? Você pode ter certeza que passar ao longo do tempo, isso vai fazer diferença. Melhor você estudar os minutos que você tem do que você não estudar porque você não tem 3 horas. E aí, gente, um outro ponto que ele traz também, deixa eu passar aqui o slide,
dessas pequenas melhorias diárias, que ela é resultado a longo prazo, por isso que é tão difícil. E a gente percebe isso, tanto que a gente procrastina, que a gente fica com preguiça de estudar. Quantas vezes dá preguiça, gente? Isso é normal, a gente é ser humano. Mas conforme a gente vai melhorando pequenas coisinhas no nosso dia, tirando os maus hábitos, por exemplo, a gente pode avaliar, cheguei em casa do trabalho e o meu gatilho para eu ficar ali horas e horas é o sofá. Eu tenho muito isso. Se eu chego e já sento no sofá, eu não quero sair dali. Ali eu já fico, já coloco alguma coisa para assistir. Então, como eu já sei que esse é meu gatilho, eu nem sento. Eu chego, já vou trocar de roupa, já vou para a cozinha, organizar a janta e nem sento, porque senão não faço mais nada. Então, isso é um gatilho que eu já percebi. Então, começa a avaliar isso no seu dia a dia. E aí, eu vou falar um pouco aqui o que ele traz no livro, que eu achei muito interessante. Por que os hábitos fazem a diferença? Eles são como juros compostos do aperfeiçoamento. Da mesma forma que o dinheiro se multiplica com juros compostos, os efeitos de seus hábitos se multiplicam na medida que os repete. Aí vem uma dificuldade, porque as pequenas mudanças não geram resultado de imediato, mas a longo prazo. E por isso desprezamos e voltamos à rotina anterior. Se você estuda inglês por 1 hora, esta noite não vai aprender o idioma. Se faz uma dieta 3 dias seguidos, ainda está fora de forma. Infelizmente, é lento a transformação. Deve avaliar se seu hábito está te colocando no caminho do sucesso. Então, essas reflexões que ele traz para nós é exatamente isso. Quando a gente começa na academia, porque você quer melhorar o seu corpo, quer perder peso, ou quer se sentir melhor, quer sair ali do sedentarismo, quando você começa, você não vê resultado nenhum. 1 mês, 2 meses, você não vê resultado. É só o esforço de estar ali 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. E aí a tendência é a gente fazer o quê? Desistir. Por quê? Porque é algo demorado, mas se você persistir, você vai ter resultado. É essa a noção que a gente precisa repetir para a gente, é igual aos estudos. Quando a gente senta na cadeira para estudar 50 minutos, a gente não percebe nada. O que a gente percebe é que você não sabe nada, que tá difícil a matéria, que você não tá aprendendo. Você fica inseguro porque os concursos estão cada vez mais difíceis. Você coloca na cabeça que o coleguinha tem o dia inteiro para estudar, mas você trabalha, você está cheio de problema, tem boleto para pagar, tem um emprego, tem um monte de coisa rolando, mas você esquece de que se você está sentando esses 50 minutos para estudar, não vai fazer diferença agora, mas lá na frente vai fazer diferença se você fazer isso constantemente. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. O que você está fazendo hoje está aproximando você do seu sonho ou não? Porque não adianta, gente. Eu quero passar no concurso, eu quero ter uma vida melhor, eu quero proporcionar coisas boas para minha família, eu quero pagar os boletos tranquilamente, sem medo de ser mandado embora, eu quero comprar meu imóvel, minha casa, ou quitar minha casa, enfim, cada um tem aí a sua realidade, os seus sonhos. Mas se você não senta para estudar, se você ficar com preguiça, a aprovação não vai cair no seu colo. Infelizmente, não vai. E os concursos estão cada vez mais difíceis. Mas se você faz pequenas melhorias hoje, isso sim pode fazer diferença lá na frente. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. E aí, é, o último ponto que eu gostaria de trazer, que ele traz aí no livro, é a questão de focar no processo. E apaixonar por esse sistema, que é diferente de você colocar só uma meta, mas você mudar essa mentalidade. Então, aqui ele fala quais são as diferenças, né, as diferenças dos perdedores e dos vencedores. Todos eles têm as metas, mas o que diferencia eles não é a meta, são as pequenas melhorias contínuas, uma mentalidade focada no sistema e eles acabam se apaixonando pelo processo. Prepare o seu ambiente para facilitar o processo. Se você quer desenhar mais, coloque lápis, coloque canetas, cadernos e ferramentas na mesa com fácil acesso. Se você quer se exercitar, já deixa a roupa de ginástica separada.
E aí, para o nosso ambiente de estudo, se a gente quer estudar, a gente já tem que facilitar o nosso dia de amanhã. Já deixa o material separado, já deixa lá a aula que você já sabe que você vai ter que assistir a aula do dia, ou o PDF, ou ler o livro naquele capítulo. Vai facilitando aí a sua vida, os seus estudos. Esse processo, quando a gente para de pensar só lá na aprovação, na nomeação, a gente tem que focar no aqui, o agora. O que que eu estou fazendo agora? O que que eu vou estudar? Como que está a minha organização? Isso ajuda muito a gente focar no processo, é uma questão de mudança, mudar a nossa cabeça. Não ficar focado só lá no resultado, porque isso a gente não controla totalmente. A gente tem que controlar agora. O que que eu estou fazendo agora? Eu estou me dedicando? Mesmo que seja os 30, 50 minutos que eu tenho no meu dia, eu estou fazendo isso? E aí eu gostaria de ler um trecho aqui do livro, que ele fala dessa questão aí de metas e o sistema. Deixa eu parar de compartilhar aqui com vocês. Então, aqui ele fala: qual é a diferença entre sistemas e metas? Aprendi essa distinção com Scott, o cartunista por trás do personagem dos quadrinhos. As metas estão relacionadas aos resultados que deseja alcançar. Os sistemas se referem aos processos que levam a esse resultado. Tá? Se é treinador, a sua meta pode ser ganhar um campeonato. Seu sistema é o modo como você recruta jogadores, gerencia seus assistentes técnicos e conduz os treinos. Se é empreendedor, sua meta pode ser construir um negócio milionário. O seu sistema é como você testa as ideias de produtos, contrata funcionários e executa campanhas de marketing. Se é músico, sua meta pode ser tocar uma nova peça. O seu sistema é quantas vezes você pratica, como desmembra e lida com métricas difíceis e seus métodos para receber feedback do seu instrutor. Agora vem uma pergunta interessante. Se você ignorasse completamente suas metas e se concentrasse apenas em seu sistema, ainda teria sucesso? Por exemplo, se você fosse um técnico de basquete, ignorasse a meta de ganhar um campeonato e focasse apenas o que sua equipe faz no treino todos os dias, você ainda teria resultados? Acredito que sim. O objetivo em qualquer esporte é terminar com a melhor pontuação, mas seria ridículo passar o jogo olhando o placar. Se você quiser melhores resultados, esqueça a definição de meta. Concentre-se no seu sistema. Gente, então essa é a mensagem que eu quero deixar hoje desse livro, esse livro incrível. Eu tenho certeza que ele pode sim te ajudar aí na sua preparação, nos seus estudos, para você alcançar o seu objetivo, para você não desistir, para você melhorar um pouquinho a cada dia. Espero que você tenha gostado, que te motive de alguma maneira. Muito obrigada e tchau, tchau.